é trem demais, hein? Tem que lembrar dessas aulas online, credo. Tá gravando, tá? Então vamos lá, vamos corrigir. Professora. Gente, lembrando, eu vou corrigir essa 7, porque eu coloquei ela lá na atividade, mas não precisa mandar ela para mim, tá? Só tô corrigindo o que eu coloquei. É para mandar do 1 ao 6, a atividade. E é bom para a gente recordar também questão do conteúdo, né? Então vamos lá. Que tipo de energia nessa primeira linha aqui, ó, que refere essas figuras? Qual, gente? Mecânica Elétrica. E Essa, mecânica. essa Mecânica e primeira? elétrica. Elétrica só por causa desse aparador, isso que é um aparador de grama, não é? Isso. Ou é de gasolina, professora, então pode ser só mecânica. Vamos pôr só a mecânica então, né? Porque há controvérsias nesse carrinho. Aham. Então vamos colocar. Então essa primeira fileira aqui é mecânica. A segunda, que tipo de energia? Mecânica, elétrica e aquela da luz por causa da televisão. Eu esqueci o nome. Luminosa que fala? Luminosa? Isso. Pode ser, mas vamos colocar elétrica, que a maioria aqui é tudo elétrica, né? Então vamos pôr elétrica segunda linha, tá? A de E baixo é luminosa. a terceira, elétrica e luminosa, né? Mas tem mais luz. Mais luminosa. E a quarta aqui, ó? Tem Luminosa também. luminosa e a mecânica por causa do fogão, que pode ser a gás. Térmica. É luminosa. Aí não, porque o fogão não dá movimento para ser mecânica, entendeu? Térmica. É térmica por causa que é tudo de temperatura, né? Ah, tá. E o luminosa. sol de luminosa. Então é térmica e luminosa, tá? Beleza. E a última linha aqui? Sonora. Sonora. Pronto. Certinho. Então agora eu vou para a matéria que a gente começa nessa aula. Esse texto, professora, vai ter que copiar? Não precisa copiar esse aqui. Essa aula vai ficar gravada, então se vocês precisarem desse conteúdo, vocês vão assistir a aula, tá? Aí depois eu vou querer que vocês copiem mais para frente alguns conceitos. Agora não precisa não. Eu quero que vocês entendam, tá bom? Agora nós vamos começar com uma parte de fontes de energia, que a gente já viu os tipos, a gente já sabe separar o que é energia térmica, o que é energia mecânica. Esses são os tipos, né? Agora a gente vai ver as fontes. Quais são as fontes de energia, né? Antes da gente ver as fontes, eu vou dar uma passadinha aqui, ó, para vocês entenderem o contexto histórico das fontes de energia. Como que elas foram surgindo? Como que a gente conheceu e começou a utilizar cada fonte de energia, tá? Então, a primeira energia que surgiu foi o fogo, tá? Foi uma grande descoberta. Isso daí, lá no tempo dos homens das cavernas, que eles dominaram o fogo. A partir do momento que eles dominaram o fogo, eles puderam comer mais tipos de animais, eles tiveram uma sobrevivência muito maior, porque o fogo espanta os animais que poderiam predar o homem, né? Então, isso dá mais segurança para o homem. Então, isso daí foi um salto para ele, né? Ele ter dominado o fogo. Uma grande descoberta, foi a primeira. A segunda grande descoberta foi o uso do carvão mineral. Por quê? Com o carvão mineral, o homem pôde usar o vapor, que daí quando queima o carvão, ele não dá aquele vapor. Então, eles usavam esse vapor nas caldeiras, utilizavam nos trens a vapor, nas máquinas de confeccionar as coisas nas indústrias. Então, aí, o que aconteceu? O homem pôde produzir muito mais. Além de produzir, a indústria podia enviar o seu material para cidades mais longe, porque pensa, antes do trem a vapor, o que os homens utilizavam para transportar o material? Carroças? Isso, tração animal que a gente diz, né? As carroças de empurrar.
Aí, a partir do momento que eles começaram a usar o vapor através do carvão, aí eles, né, conseguiram produzir muito mais e mandar para muito mais longe, certo? Aí Ô, depois, professora, oi, aquela atividade lá eu tinha te entregado, porque aqui eu abri o trabalho e não tinha a que eu tinha feito. Eu não lembro se eu entreguei, eu acho que eu entreguei. tá. Eu vou fazer uma listinha, aí depois eu passo para vocês na próxima aula quem não me entregou, tá? Uhum, tá. Aí eu cobro de vocês. Ó, aí depois, gente, no século XVIII, começou-se a usar a energia elétrica, dominou essa questão da energia elétrica. A energia elétrica, ela é muito mais prática do que a do carvão, não é? Então, assim, ela se tornou uma energia mais nobre, né? Ainda você tinha nas casas a energia, o pessoal ligava a lamparina e tal, mas começou já a utilizar a energia elétrica. E aí, quem tinha energia elétrica tinha o domínio da situação, né? Então, é tipo assim, tinha o poder. Quem conseguia já utilizar essa energia já era mais evoluído, né? Isso no século XVIII. Aí no século XIX, aí já estavam usando bastante energia elétrica e apareceu o petróleo, eles descobriram o petróleo, na verdade, que eles ainda não sabiam que existia. Aí no século XIX, quando eles souberam que existia, encontrou o primeiro poço de petróleo, aí foi aquele boom, né? Porque o petróleo é muito cobiçado, ele dá muito poder, ele é um bem, assim, que se a gente for pensar, as grandes guerras, todas foram em busca disso daí, do petróleo, né? Não foi, gente? Os países que dominam essa fonte de energia, E eles ainda tem, né, professora? ainda têm. Guerra. Isso. As guerras é para poder dominar o petróleo e ter o poder de usar ele, né, para si lá. Os Estados Unidos Professora, mesmo, onde foi achado, em qual país foi achado o primeiro petróleo? nos países árabes, é os que Arábia Saudita. isso, é os que mais domina aí o petróleo, é os árabes, e é os que mais sofrem com isso também, Lá né? também tem muita guerra, né, professora, hoje em dia por causa disso. Até hoje, né? Você vê, foi descoberto no século XIX e até hoje ainda está essa guerra por causa de petróleo. Então, depois. Homem, bomba, vara, titânio no pente. Oi? Na guerra é tudo ou nada. Não estou entendendo. Fala de novo, por favor. Nada não. Tá. Então, no século XX, iniciou-se Jogando Free Fire, o uso né? em escala do gás natural. Gente, eu não pedi para vocês anotar, porque mais é figura e eu contando história. Mas eu vou perguntar isso, tá? Em prova. Então, vocês prestam bastante atenção. A gente vai fazer atividade e eu vou perguntar em prova também. Mas vai ficar gravado lá. Então, no século XIX, começou-se a usar o gás natural. O gás natural, gente, ele, na verdade, ele se encontra junto com o petróleo lá no subsolo, tá? Lá nas camadas mais internas da Terra, a gente tem petróleo e gás natural, tá? Só que o gás natural, ele foi descoberto depois do petróleo. Primeiro eles descobriram o petróleo. Aí, quando eles descobriram o gás também, ele foi muito utilizado, né, no século XX, nas termoelétricas também, tá bom? Ô, professora, a senhora tem como a senhora subir desde o primeiro para mim tirar print, para mim anotar depois? Tá, deixa eu só terminar, que eu acho que tem só mais um para eu falar, e aí eu volto para vocês tirarem print, pode ser? Professora, isso aí a senhora vai deixar lá no Google Classroom pra gente anotar depois, se não der tempo? Vou deixar essa parte, tá? Porque essa parte tem muito texto, não ia dar tempo de vocês copiar, né? Aí por isso que eu falei para vocês não copiar. Mas aí eu tô falando o que tá no texto, tô explicando para vocês. Vocês estão entendendo direitinho? Eu tô conseguindo entender, professora. Aham.
Mas é um contexto histórico, né? Para vocês se situarem o que foi aparecendo um atrás do outro, né? Aí no século XX, junto com o gás natural, apareceu o combustível nuclear. Na verdade, a gente diz apareceu, mas não é que apareceu, a gente dominou esse tipo de tecnologia, né? Que está aqui tem milhares de anos, mas a gente não sabe usar. Então, no século XX, a gente começou a utilizar a energia nuclear junto com o gás natural, tá? Então, foram as duas fontes de energia que a gente dominou nessa época do século XX. Só que o que acontece? O homem, né, ele, na maioria das vezes, ele faz burrada, né, e utilizou essa energia da maneira errada, né, utilizou para a bomba atômica. Então, isso daí foi um grande prejuízo que a gente teve, né, de utilizar dessa forma uma energia que é tão boa, que é a energia nuclear. Por que eu digo que é boa? A energia nuclear, gente, ela tem um certo medo que envolve esse tipo de energia, porque ela é perigosa, né? Mas a energia nuclear, ela é uma energia limpa, ela não traz... ela não prejudica o meio ambiente se ela for bem usada. O que acontece é que o homem não usa direito. E aí as usinas nucleares, às vezes são mal feitas, e aí ocorre vazamento, essas coisas, e contamina o nosso ambiente. Mas se ela fosse utilizada da maneira certa, ela ia ter muito potencial energético e também não ia poluir o ambiente, porque ela não emite aqueles gases que geralmente a madeira, quando queima, emite, o combustível emite, a energia nuclear não emite, né? Só porque que acontece? Ela é muito perigosa, a questão Ela só dá um câncer, tá ligado? Não, mas é questão de segurança. Ela ali dentro do reator, ela não emite câncer para ninguém. E outra, quando a gente utiliza a energia nuclear, ela não solta nada no ambiente. Ela só vai soltar alguma coisa no ambiente se tiver um acidente. Aí sim. Então, mas ela é uma fumaça ou é um líquido, alguma coisa assim? O professor, isso aí foi tipo em Chernobyl, assim? Então, isso daí foi um acidente. A gente vai ver como é que funciona direitinho a energia nuclear, tá? Na verdade, a gente usa o vapor da energia nuclear. Ela tipo ferve a água na hora que quebra o urânio, que o urânio ele é muito forte, ele vai gerar uma energia muito forte. E aí, o que você vai usar? Você vai usar o vapor de água ali dentro do sistema, né? Ele não vai queimar nada e sair no nosso ar que a gente respira. Não sai nada no ar que a gente respira. É tudo feito dentro do reator. Se isso explode, além de acabar com a cidade, quem não morrer de explosão morre de câncer. Justamente, isso daí é um acidente, né? Então, o grande problema da energia nuclear é a questão do acidente, né? Como que é construída essas usinas? E não é da fonte de energia, é da maneira que ela está sendo usada. É isso que eu quero deixar claro. A energia é muito forte e ela não polui o ambiente se não tiver nenhum acidente. Se tiver acidente, aí é igual o colega falou. Aí né? Aí estragou tudo, a cidade, as pessoas. Só tem morte, professora. Isso. Mas eu quero deixar claro que se tiver acidente, então o risco é de acidente, né? Diga, qual que é o colega que quer falar? Aquele negócio de Chernobyl foi no Japão, né? Foi. Não, foi na Rússia. Não foi na Rússia nem no Japão, foi em outro país. Foi na Rússia. Foi na Rússia. Gente, questão dos acidentes, a gente vai ver um histórico desses acidentes, tá? A gente onde teve mais acidente foi no Japão mesmo, tá? E aí a gente vai ver direitinho quais que foram do Japão. A bomba de Hiroshima também era nuclear, né, professora? Era. Professora.
Agora, na questão de Ucrânia. data e aonde que foi cada um, a gente vai ver mais para frente, quando a gente estiver vendo só energia nuclear. A gente vai ver cada tipo de energia, tá? Vocês podem ficar calminho que vai ter É, tipo de e energia. quanto tempo demora mais ou menos a descontaminação se acontecer um acidente? Ah, demora muitos anos. Depende do tanto que contaminou o solo, depende do jeito que foi, né, a contaminação. A gente vai ver as cidades que ainda Professora, tem estão... prova sobre isso amanhã? Não, Ah, porque eu tinha uma professora falando que ia ter amanhã prova. Ela estava dando Paulo, era só um exemplo. Ah, ufa, entendi. não, aqui Eu não. não sei se A próxima vai ser no final do ano. final do Professora. ano. Final do tá semestre. Ah, não, essa daqui, esse conteúdo Final aqui. do mês, eu troquei. Isso, a gente vai ter uma prova em fevereiro, mais pro finalzinho, tá? Então, ó. Ô, Fernanda. Foi no Oi. norte da Ucrânia soviética. A qual que você fala? A Chernobyl Chernobyl foi Chernobyl, né? na Ucrânia. soviética. Não foi na Rússia nem na China. Japão, sei lá. Professora, eu vi uma matéria que falava que a gente só não tá em guerra ainda por causa do medo de usar essas bombas atômicas. Isso. É porque a gente tem país aí que está estudando, né, energia nuclear, que aí, inclusive tem uma briga aí que não podia tá enriquecendo urânio. Quando fala enriquecendo urânio, é isso, é utilizar a energia nuclear e estudar para fazer essas bombas, né? É o grande medo dos Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos não Contra a estuda Coreia, isso. né, professora? Coreia do Norte. E aí, o que Eu já acontece? Quem que está enriquecendo urânio, aí os Estados Unidos ficam morrendo de medo, porque ele não está e ele quer dominar tudo. Ô, professora, mas De que é se feito o a depósito da energia? Tipo, é de algum material tipo, muito resistente. Né? Tipo, É um escudo reator todo do... controlado, né? Ele E é... não só nuclear, né? As outras tipos de energia Ô, também. professora, Isso. Oi? eu já vi que antes de, tipo assim, da Primeira Guerra Mundial, Segunda, todos os países fizeram um acordo de não usar bomba atômica e os caralho. Aí, na Segunda Guerra, todo mundo ignorou e usou a bomba. E Ô, professora, a nuclear, se explodir no Japão, explode o mundo inteiro? Não. Não, explode. Depende da potência da bomba, gente. Não é assim, utilizou energia nuclear, acabou tudo. Ela tem uma potência que ela pode ser usada, né? Depende dessa potência que eles estão usando. Professora, veio pra cima, deixa eu tirar Depende da print. potência Gente, do... vamos deixar para falar de energia nuclear só na aula de energia nuclear? Ela é bem interessante. Oi? O negócio de Chernobyl, o acidente, aconteceu no norte da Ucrânia. Estava pesquisando aqui. Ah, tá. Então, assim, ó, aonde que é cada bomba, eu não lembro direitinho onde que foi os acidentes, não. Mas aí a gente vai ver, eu tenho uma relação, a gente vai estudar isso direitinho, tá? E como que isso ainda reflete até hoje no nosso dia a dia. As datas, assim, eu não me lembro certinho, mas eu tenho a relação, eu passo para vocês, tá? E a gente vê. Mas, o que acontece? Eu preciso dar esse conteúdo aqui, ó, que vai cair em prova. E dentro desse conteúdo tem energia nuclear e a gente vai tirar para falar só de energia nuclear, tá bom? Pode ser? Ó, a gente viu o contexto histórico de que foi aparecendo as energias, né? Lá na nossa atividade que eu coloquei no Classroom, a gente já começa aqui, ó, fontes de energia, e nós vamos estudar cada uma delas. A gente tem tipos de energia primária e secundária. Isso aqui vocês podem copiar, tá? Pode copiar aí, porque esse sistema assim, tópico é porque eu já resumi, e aí é bom que vocês fiquem no caderno para dar uma orientação para vocês. Aumenta mais, professora, para mim enxergar melhor. É porque eu tô de longe do notebook. Aí, valeu, professor. Ai, peraí. Aí. Essa aula acaba 9h45, né? Sim. Então,
Então, olha, nós temos dois tipos de fontes de energia, as primárias e secundárias. A primeira fonte, as primárias, é do jeito que ela está lá, sem o homem mexer nela para nada. O sol, a água, o vento. A gente não usa esses tipos de energia do jeito que elas vêm para a gente? O gás natural, o petróleo. Quer dizer, sem nenhum, o homem não processa ela em nada. Do jeito que ela está, o homem usa. Agora, as secundárias, aí o homem já tem que dar uma mexida. A eletricidade, a gasolina, o petróleo, quando ele é refinado. Porque o petróleo, gente, uma coisa é o jeito que eles usam, tiram ele lá do subsolo, ele vem de um jeito, ele vem bruto. Aí, quando vai lá para as refinarias, é que vem os subprodutos, vem a gasolina, né? Vem outros tipos de óleo que a gente usa no carro. Então, o petróleo bruto, ele dá um monte de subprodutos, tá? Então, esses subprodutos são secundários. Tudo que a gente faz o processamento é secundário. O que a gente usa do jeito que está na natureza é primário. Vocês entenderam isso? Professora, então, por exemplo, o dono de um posto de gasolina, ele é muito rico, porque ele tem que comprar o petróleo, não é? Ele não compra o petróleo bruto, ele compra das refinarias. Então ele compra mais caro ainda, né? Porque tem que refinar. Isso, tem que refinar. Porque, assim, a ideia que geralmente se passa é que do jeito que o petróleo sai lá da terra, ele é usado, e não é. Ele tem que passar por um monte de processo para chegar na bomba de combustível. Ô, professora, e se minha casa tiver uma fonte de petróleo, tipo, ela é minha? Você vai vender para uma refinaria. Ou o governo vai te tomar ela e você não vai ganhar porcaria nenhuma. Não, vai tomar não, e vai vender, gente. E se eu quiser ficar com a minha, por exemplo, o meu trem de petróleo, sim, por exemplo. Você vai ter que... do meu terreno. Você vai ter que refinar ele. Não tem jeito de você usar ele do jeito que ele sai de lá. Não, mas por exemplo, se eu não quiser vender para ninguém, se eu não quiser dar para o governo, por exemplo. Mas você não vai ganhar dinheiro. Você vai dar para o governo? Professora, mas isso é uma riqueza muito grande. O país quando encontrou o pré-sal no Brasil, nossa, foi um rebuliço. Ah, professora, então se eu começar a cavar com minha casa aqui, será que eu acho uns petróleos, ficar bilionário? Não, acho que não, hein? Não é fácil de achar assim, não. Tirou todo o meu ânimo. Mais fácil achar seu pai, que você perdeu ele, do que achar petróleo. Gente, a Petrobras, ela tem os estudos que assim, já mapeou assim, o subsolo, nós tem os equipamentos que mapeou. Então, assim, no subsolo aqui da Terra, poucos lugares agora que tem petróleo. A gente já, tipo assim, esgotou bastante o petróleo. Aí, tá ficando caro, né, professora, a gasolina? A gente encontra agora, lá no mar, lá embaixo mesmo, é bem profundo. Então, assim, as máquinas, uma coisa é você achar, outra coisa é você conseguir atingir esse lugar, do tanto que está fundo. Então, assim, eles acham, mas depois eles têm que todo elaborar um plano para poder conseguir tirar de lá de dentro. Não é fácil. Tia, só ir com submarino, vai lá, arranca que lá tudo. Não, gente, arruma um submarino, aí nós conversamos. Gente, tem o mar, tem a água do mar, e lá no fundo da água do mar tem o solo também, tem o fundo do mar. Então é para baixo do fundo, não é na água, é lá embaixo mesmo. Vai, professora, faz um submarino, uma resta do cavalo. É lá que a pequena sereia tá morando agora, você sabia disso? Mas nem a pequena sereia não acha, porque é para baixo do lugar da pequena sereia. Tão difícil que é de coisar, ele é tipo uma camada de gelo bem forte, aí é bem difícil de atravessar. Depois eu vou mostrar uma figurinha para vocês, para mostrar como é que é formado o petróleo, tá? No subsolo. Acho que a próxima aula eu já vou falar disso. Então, tem muita coisa interessante a gente falar sobre petróleo, falar sobre energia nuclear. Vocês já copiaram isso daí? Sim.
Ô, professora, mas é só fazer um Eu submapa ainda não, peraí, ué, eu sou lento. e cabe uma Acelera. retrocavadeira. Aí leva 2 e aí é trocava, aí pronto. Ah, se fosse facinho assim, todo mundo tinha petróleo, gente. Não é facinho, não? Ah, não, professora, tem que ser rico demais pra ter pretório aí, pretório. Petróleo? É, tia. A Até pra professora tá falar prestando isso. atenção na sua explicação e nem lembrei de copiar o negócio. Então tira print, que eu já tô passando para frente. Senão vai acabar minha aula. Já tá acabando. Ai, Tá ai, no ai. Google Class o seu coisa? Atividade, sim. Olha só. A gente tem 2 tipos de fonte de energia, renováveis e não renováveis. As renováveis, elas não se esgotam, tá? A gente pode usar, que ela não acaba. É Nem o madeira. vento, o sol, né? Então, a água também, no sentido de que das hidrelétricas, que ela fica indo e voltando, né? Então, elas são inesgotáveis. As renováveis é as que se esgotam, tá? Que a gente usa e a partir do momento que a gente usa, ela acabou. A gente não tem como fazer ela de novo. A gente não produz ela de novo, tá? Então, são os 2 tipos de energia. Vocês podem ir lá na atividade, eu vou dar até aqui o conteúdo. Vocês podem... Professora, volta lá, porque eu tirei uma print, mas não salvou. Próxima aula é... Ô, Felipe, me chama aí, eu tirei todos os prints. Ah, então beleza. Olha só. Manda no grupo. Eu tenho que encerrar para vocês responderem lá no bate-papo o nome e sobrenome de vocês. Então, vocês escreve presente na frente. E outra coisa, vocês vão lá no Classroom e vão ler o texto que tem lá, que fala sobre isso também. E aí vão começar a responder a atividade, tá? E aí, na próxima aula, eu vou debater com vocês isso daí. Sobre o texto, sobre a atividade, a gente vai fazer junto algumas coisas ali de renováveis e não renováveis e discutir isso aí que vocês interessam bastante, tá? Da energia nuclear. Professora, então é pra gente fazer aqui agora a tarefa. Não, a gente vai ler o texto depois, tá? O texto da energia renovável e não renovável. Agora é só responder a chamada e esperar a próxima aula, tá bom? A gente vai fazendo junto também. Professora. Ok. Aí, então, antes da gente fazer a tarefa, tem que ler, né? Dá uma lidinha lá no texto, que resume isso que eu falei. Lá tá falando de energia renovável e não renovável. Ô, professora, a senhora disse que ia mostrar, a senhora disse que iria mostrar aquela parte lá para mim tirar os prints, mas não deu tempo. Desculpa, querido. Peraí. Tá, peraí. Esse daqui, né? Não, os de cima, os anteriores. Vou deixar o envio lá no grupo. Envio lá no grupo. Mas, professora, aí essa tarefa é para entregar quando? Essa aí que a senhora passou agora? Peraí que deu sinal aqui. Como é que é, Caio? Aquela tarefa que a senhora enviou é para entregar quando? Final da semana. A gente tem mais 2 aulas antes do dia de vocês entregar, tá? Mas pode ir dando uma olhadinha. Beleza, então. Se tiver curiosidade, já pode ir dando uma lida, tá? E pode responder já lá na tarefa ou tem que copiar? O Caio, seu áudio tá muito estourado. Pode Foi só mal. responder, tá? De boa. Então, vamos encerrar aqui. Todo mundo já colocou o nome e sobrenome, né? Na chamada. Então, fica com Deus. Boa aula para vocês. Beijinho e até a próxima aula, tá? Beijo. Tchau, professora. Tchau. Com Deus.